Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero falar um pouco sobre o pecado. Esse assunto é um assunto que talvez algumas pessoas tenham uma compreensão que eu vejo que não consegue definir o que é pecado e o que não é. E por isso que é importante a gente estudar a palavra de Deus, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque o pecado está ligado com lei, com graça. Vamos ter desdobramentos, mas eu não vou entrar nesse vídeo. Isso aqui é só alguns textos que eu quero ler, né? E antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo, nos ajude na divulgação. Deus abençoe aqueles que têm contribuído com o canal. Muito obrigado. Já estou preparando também o Apocalipse 16. Eu vou precisar usar alguns gráficos, né? Para poder fazer uma sincronia entre selo, trombetas e taças, porque nós vamos falar das 7 taças. Então é isso daí. Que Deus abençoe e vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Por que é importante nós sabermos o que é o pecado? Porque nós vamos direcionar toda a nossa força que é dada pelo Espírito Santo numa luta concreta e precisa. Porque às vezes nós desperdiçamos o nosso tempo discutindo que isso é pecado, aquilo não é pecado. E às vezes eu vejo que isso gira em torno de questões que não têm muito sentido em relação à palavra de Deus. Por exemplo, usar saia, calça, isso é pecado? Né? São um dos exemplos. Já falaram para mim algumas vezes, em alguns comentários, faz tempo que eu não ouço isso, né? Ah, sua palavra é boa, mas esse cabelo arrepiado aí não é de Deus, é pecado. Aí eu fico pensando, mas por que que isso é pecado, né? Então eu vejo que as pessoas elas canalizam a sua luta contra o pecado mal e isso acaba acontecendo o quê? Desgastes, né? Desgastes desnecessário por não conhecer as escrituras. Por isso que a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu quero ler um texto aqui de 1 João 3,4, que ele vai mostrar o que é o pecado. Então ele vai trazer a definição. Olha o que vai dizer o texto. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Essa palavra transgressão da lei, a palavra no grego é anomia, né? Vem de nomos, né? E o prefixo a é de negação. Então, contra a lei. Então nós sabemos que o pecado ele está ligado com o quê? Com a lei, que é a transgressão da lei de Deus. Aí nós podemos nos perguntar que lei, porque existe várias leis, né? Você tem a lei de Moisés, né? Você tem a lei que Deus deu a Noé. Então isso daí eu não vou entrar em pormenores. Mas dentro de um campo mais, vamos dizer assim, teológico, você tem uma divisão de leis, que é lei moral, lei cerimonial e lei civil. Isso não tem nada a ver com adventista. Eu não sou adventista, já deixo isso bem claro, porque quem define muito isso são os adventistas. Eu observo muitas coisas que eles falam. Eu não sou aquele que não escuta as pessoas, analisa. Então eu procuro reter o que é bom. Isso vem da teologia do pacto, né? Então isso é numa linguagem mais teológica. Dentro da palavra de Deus, você tem o quê? Você tem a divisão de estatuto, mandamento, juízo, preceito e ordenança. É diferente. Então eu procuro me ater a esses 5 pontos. Mas eu não quero entrar nessas questões, porque há uma diferença dos 10 mandamentos, com as leis cerimoniais que eles chamam, que está relacionado com festas, que está relacionado com os sacrifícios, né? Então, existem diferenças e diferenças de lei. Mas quando você olha para esse texto de João, você vê claramente que no contexto de 1 João capítulo 3, João está falando dos 2 mandamentos que Jesus deixou, os principais. Amar a Deus e amar o próximo. Então ele vai falar aqui no versículo de número 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então você percebe que ele está dentro desse contexto de transgressão da lei relacionado a amar ao próximo como a ti mesmo. Mas isso está ligado com os 10 mandamentos. Eu não vou entrar na questão do sábado, né? Se alguém me perguntar, já quero deixar de antemão, eu não sou sabatista no sentido de guardar o dia literal, mas eu entendo que o sábado ele está em vigor. Mas como assim, né? Então eu não quero entrar nesse pormenor porque isso daria um estudo à parte. Mas aqui você vê claramente que João está dizendo que nós temos que amar, né? O nosso próximo. Aí ele vai dizer no versículo 12 de João 3, né? Não segundo Caim, que era do maligno, assassinou ao seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia.
Não sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos? Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Olha que coisa séria. João está dizendo que odiar o irmão, isso já constitui um assassinato. Aí isso está ligado com o quê? Com os 10 mandamentos. Não assassinarás, né? Nós temos lá não matarás, mas o termo ali seria não assassinarás. Por que isso? Porque João ele está meditando nos mandamentos de Deus como Jesus nos ensinou. Lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, né? Lá de Mateus, você vai ver que Jesus vai dizer assim sobre, não, ouviste que foi dito ao antigo, não matarás, não adulterarás, ele vai dizer também. Aí ele vai dizer assim que se aquele que olhar para uma mulher e desejar no coração já cometeu adultério. Então, os 10 mandamentos era a lei que Deus instituiu para o povo. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus disse que esse povo, aquelas 12 tribos, iam ser um reino de sacerdotes. E por que somente a tribo de Levi foi rei e sacerdote? Foi sacerdote de Deus? Por causa do pecado. Ainda houve misericórdia, somente a tribo de Levi ficou do lado de Moisés. Mas quando Deus deu os mandamentos, se nós formos analisar Êxodo e Deuteronômio, que está tudo interligado, Deus tinha dito para o povo que ele falaria, né, os mandamentos, que foi os 10, e todo o povo ouviu, e nada ele acrescentou. Mas quando Moisés sobe ao Monte Sinai, Deus começa a dar outras leis, do tabernáculo, de como seria construído, né? E é interessante porque quando o povo saiu do Egito, e quando eles cantaram ali, quando eles atravessaram o mar, aquelas pessoas, 600 mil homens, né? Eles cantaram o mesmo cântico dizendo que Deus nos introduzirá num tabernáculo celeste. E é engraçado que eles foram parar num tabernáculo terrestre. Um tabernáculo feito pelas mãos dos homens. Por isso que Deus vai dizer assim que ele não habita em templos feitos por mãos dos homens. Justamente porque quando Moisés sobe no Sinai, Deus conhecia o coração. Deus é presciente. Deus ele sabe de todas as coisas. Então aquele povo disse assim, né? Quando Deus falou os 10 mandamentos. Tudo que o Senhor disser, nós ouviremos e obedeceremos. E o que acontece? Deus vai dizer, quem dera que esse povo tivesse um coração, né, para isso. Ou seja, aí Deus vai dizer, sobe para aqui, Moisés. Deus estava vendo que aquele povo estava honrando o Senhor com os lábios, mas estava negando Deus no coração, porque Moisés subiu no Monte Sinai, ficou 40 dias e o povo já fez um bezerro de ouro. Então, Deus começou a dar leis, outras leis, né, que está relacionado agora com sacrifícios, relacionado com o tabernáculo. Então, desde do princípio ali, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, que teve a Páscoa, né, você tem a instituição da Páscoa. Aí você agora vai ter, dentro de um contexto de Levítico, também você vai ver agora as festas, né? Tudo isso foi acrescentado. E Deus ele é presciente, nós nunca podemos nos esquecer disso. Ele conhece todas as coisas, né? E pelo fato dele conhecer, ele já fala coisas referentes ao futuro que está relacionado ao povo em relação às transgressões da lei. Então tudo isso que foi dado para Moisés, né, tabernáculo terrestre, o sacrifício, era provisoriamente até que viesse o Messias, o Cristo. Então, por isso que eu estou dizendo aqui, dentro desse resumo aqui, essa relação de leis, para a gente poder entender que há a diferença de leis e leis. Então, isso a gente vai estudar bastante no canal, né? Quando a gente estiver mais livre, a gente vai fazer esses estudos. Mas aqui você vê claramente que o que era para o povo fazer era meditar naqueles 10 mandamentos. E os 10 mandamentos têm coisas assim profundas. Muitas coisas assim, até as ordens dos mandamentos. Por que o sábado é o 4º mandamento? Honrar pai e mãe é o 5º. Aí partindo do 5º em diante, você tem lá mandamentos que está ligado com o próximo. Não matar, não assassinar, não roubar, não dirá falso testemunho, não cobiçarás, né? Não adulterarás. Então, tudo isso está ligado com esses 5 mandamentos. E é interessante que esses 2 mandamentos que Jesus disse, amar a Deus acima de todas as coisas, força, entendimento, né, coração, e amar o próximo como a ti mesmo, está ligado com os 10 mandamentos, né? Então é por isso que é importante, o sábado ele está ligado com amar a Deus, né? E esse 7º dia
Muitos se apegam ao dia literal, né, o sétimo dia de fato, mas tem que meditar nesse sétimo dia, por que que Deus deu o sétimo dia. Então, quando você medita e entende a realidade desse sétimo dia, o dia literal em si não é que não tem importância, é um dia para o Senhor, mas você entende que todos os dias pertencem ao Senhor. Então isso é muito importante deixar bem definido. Olha que interessante que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 13, versículo 8. Ele vai falar sobre amor ao próximo, mas nesse contexto ele vai falar sobre os 10 mandamentos, especificamente sobre os 5 últimos. No versículo 8 ele diz o seguinte: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos amei uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dá falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amará ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha que interessante. Paulo vai dizer assim que aqueles 5 mandamentos se resume em amar o próximo como a ti mesmo. E essa palavra resume é uma palavra bem interessante. No texto grego vai dizer o seguinte: a palavra resume, anakephalaiomai. O que significa essa palavra? É uma palavra que é colocar todas as coisas sobre um princípio unificador. Todas as coisas o quê? Os 5 mandamentos que eu acabei de ler num princípio que unifica, que é amar o próximo como a ti mesmo. Essa palavra é usada 2 vezes no Novo Testamento. Efésios capítulo 1, versículo 10, quando vai dizer assim que o texto diz o seguinte, né, no versículo 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, convergir nele, em Cristo, essa palavra convergir nele é a mesma palavra resume. Então, você percebe que são palavras diferentes? Era melhor colocar convergir aqueles 5 mandamentos no amar o próximo como a ti mesmo. Porque um peso maior. Resume dá uma ideia assim de algo muito assim, sem muita importância. É importante então estudar toda essa estrutura dos mandamentos. Graça e lei não são coisas antagônicas, assim como fé e obras. Eu sei que algumas pessoas podem falar, não, mas obras não tem nada a ver com fé. Obras da fé tá ligado com a fé. Tem obras da lei, obras de justiça nossa. A gente tem que saber separar cada ponto e colocar cada ponto no seu contexto. Então, assim, Tiago vai dizer assim que a fé sem obras é morta. Que a justificação não é somente por fé, também é por obras. Mas que obras são essas? Então a gente tem que estudar toda essa questão. E eu quero dizer que eu defendo sim a sola fide, mas não no sentido monerguista, como os reformados. Eu não sou muito de ficar rodeando e falar que eu sou neutro, Não, eu defendo o sinergismo, E o sinergismo da patrística, dos primeiros pais ali, do primeiro até o 3º século. Então eu já deixo muito claro isso. Eu não fico rodeando muito nessa questão de... Eu sei que tem uma briga de calvinistas, arminiano. Também não fico em cima do muro entre esses dois. Eu sou muito mais o arminianismo do que o calvinismo, Mas eu respeito, as obras dos reformados. Eu tenho aqui, tem essa teologia puritana, Matthew Henry, que eu gosto de analisar muitas coisas. Então eu estou dizendo isso daqui para que não haja esse... vamos dizer assim, essa dúvida, Então, isso mais para frente a gente vai desdobrar os nossos posicionamentos. Eu quero trazer um texto, para falar a respeito... A gente falou sobre amar o próximo, que o pecado é a transgressão da lei. Nós já identificamos que se o pecado é a transgressão da lei, está relacionado com amar a Deus e amar o próximo, resumidamente, convergindo nesses mandamentos, Paulo vai dizer assim, e aí que é interessante que depois que eu terminar o Apocalipse eu vou tentar fazer o livro de Romanos. Vai falar muito sobre lei, E Paulo vai dizer lá em Romanos no capítulo 7 que a lei ela é santa, o mandamento é bom, justo, E ele está falando isso dos 10 mandamentos. E ele vai dizer assim que se não tivesse a lei, a gente não saberia que é o pecado. A lei revela o pecado, Então só existe lei para não roubar porque tem pessoas que estão roubando, para não matar porque tem pessoas que estão matando.
Então aí, quando a gente começa a identificar que há uma diferença de leis e leis, a gente começa a compreender melhor todo o assunto de graça, lei, fé e obras. Isso está tudo interligado, porque envolve o pecado. Se o pecado é a transgressão da lei, logo nós temos que estudar sobre a lei de Deus. E aí quando você vê que Paulo vai falar aqui em Romanos 13 que quem ama ao próximo, né, cumpre a lei, é a mesma coisa que João vai dizer. Se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. Como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê e você não ama o seu próximo? Então esse resumo que Paulo faz aqui, se você fazer aí uma ligação com todas as cartas dos apóstolos, você vai ver como eles meditavam em todas essas leis, nos 10 mandamentos, profundamente, ao ponto de Paulo falar em Gálatas, no capítulo 5, sobre a obra da carne e a obra do Espírito. Isso está ligado com cumprir a lei e desobedecer a lei. Aí ele vai falar os que andam no Espírito, né? O fruto do Espírito. E aí ele vai citar que contra essas coisas, contra o fruto do Espírito, não há lei. Né? E as obras da carne era o quê? Era a transgressão da lei. Então eu vou ler aqui alguns textos para os irmãos identificar alguns pontos. Versículo de número 16, olha o que vai dizer. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então é uma luta contra carne e espírito. A carne habita o quê? Na carne o pecado. No espírito habita o quê? O cumprimento da lei. Se você anda no espírito, está cumprindo a lei. Por isso que você combate o pecado, que é o que? A transgressão da lei. Aí no versículo de número 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Por que você não está sobre a lei? Porque você está cumprindo a lei. Então, não precisa de mandamento para aquele que cumpre lei. Se a lei revela o pecado e você está cumprindo a lei, então, evidentemente, você não precisa de lei, porque você está cumprindo, né? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Tudo isso está ligado com não adulterarás, né? Então você começa a identificar o quê? Que quando Deus disse não adulterarás, não é somente o fim, você cometeu o ato de relação sexual fora do matrimônio, né? Mas ele quer mostrar que muitas coisas acontecem ao redor que faz você cair nisso. Como olhar para a mulher do próximo e desejar. Você já adulterou no coração. Então isso já constitui no adultério. Por isso que a lei de Deus, muitos falam que a graça, né? O fim da lei é Cristo, no sentido que não tem mais lei para nós. Mas Cristo elevou a lei. Ele elevou. Mas ele nos capacitou através do Espírito Santo para cumprir a lei. Percebe como você vê que a lei ela está presente no Novo Testamento? Aí você vai ver aqui idolatria, feitiçaria. Só que está relacionado com não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti mais esculturas, né? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, tudo isso está ligado com não matar, não assassinarás. Todos sentimentos, eles estão ao redor de não assassinar. Por isso que João vai dizer, se você odeia o seu irmão, você comete o assassinato. Só o fato de odiar, só o sentimento. Percebe que Deus está trabalhando na raiz e não na causa, no final. Ele está trabalhando no início de todas as maldades que começa dentro do homem. Por isso que Jesus fala que do coração, da boca vai sair... A boca fala que o coração está cheio, né? E aí ele vai falar que de muitos corações sai o quê? Prostituições. Da boca de muitas pessoas sai prostituições, lascívias. Vai falar de várias coisas das obras da carne, porque os seus corações estão carregados desses elementos, desses sentimentos, né? Aí vai continuar dizendo, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Bebedice e glutonaria, né, tá relacionado... Essa palavra glutonaria no grego é a palavra komos, né? É uma ideia de uma festa que as pessoas fazem, que tem luxúria, tem prostituição, orgia, comida, então tá relacionado com isso, né? Então isso envolve prostituição, tá ligado com adultério. Você tem aqui bebedice. O que é bebedice?
desejo desenfreado por algo que te tira, vamos dizer assim, do estado são, do estado consciente, né? Então isso está ligado com cobiça. A cobiça é interessante, é um tema que eu deveria falar específico, né? Cobiçar é desejo desenfreado, né? Então isso vai ser muito trabalhado na Carta dos Apóstolos, e é por causa desse sentimento de não cobiçarás que você tem desdobramentos de outros pecados, né? Aí você vai ler aqui agora o que combate isso, né? Se você tem as obras da carne que está ligado com o pecado, que é a transgressão da lei, agora você vai ter o quê? O cumprimento da lei, que está ligado com o Espírito, né? E aqueles que andam no Espírito, contra esses não há lei, porque eles cumprem a lei. Olha o que vai dizer no texto. Mas o fruto do Espírito o fruto do Espírito não é frutos no plural, é fruto, é o fruto do Espírito. Mas esse fruto, que é uma laranja, vamos colocar aí, com 9 gomos. Então cada gomo ele tem a sua função para trabalhar na vida do cristão, né? E a cabeça do fruto é o quê? É amor. Primeira coisa, amor. Então lembra que Paulo vai falar assim, que o princípio unificador, que é a cabeça, que vai unir aqueles outros mandamentos, está ligado com o quê? Com amar o próximo. Aí ele vai falar, quem ama, cumpre a lei. Então, o amor. Aí ele vai continuar dizendo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. A palavra fidelidade aqui é a palavra pistis, né? Que é fé. Algumas versões vai estar fé. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Só você, nesse texto aqui tinha muitas coisas para se falar, porque você está trabalhando com fidelidade, fé. Mas a fé não é o dom, mas a fé está ligada com fruto. Então, já são temas que vai tratar da questão da sola fide, por exemplo, né? Que eu chamaria de sola emuná. Emuná no hebraico, ele tem um peso muito mais forte de fidelidade, estabilidade. Então eu quero fazer uma série também depois dos 5 solas, né? Então você percebe que contra essas coisas não há lei. Se você cumpre isso, se você vive a vida do Espírito, não há lei para você. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Os que estão em Cristo crucificam as suas paixões, as suas concupiscências, e eles vão andar no Espírito. Se na carne habita o pecado, você crucificou ela em Cristo. E se você crucificou, agora você tem o que? Uma nova vida. E essa vida é a vida do Espírito. Então a vida de andar na lei do Senhor. Então quando você tem o fruto do Espírito, você não precisa de lei, porque automaticamente você cumpre a lei de Deus. Então graças a Deus em Cristo, que nos libertou, nos resgatou, que morreu por nós, que ressuscitou e nos deu nova vida. Tudo isso é mérito do Senhor Jesus. Não é nosso mérito. Nós não podemos fazer nada. Jesus disse que Ele nos amou primeiro. Mas o fato de Ele nos amar primeiro, Ele enviou o seu Espírito, o Consolador. E esse Consolador, que foi selado no dia de Pentecostes, né, no último dia da festa das primícias, esse selo, né, esse dom do Espírito é para toda a igreja. É para todos os santos, né? Porque isso é toda a obra plena do Espírito Santo sobre a igreja. Para a igreja combater o pecado, para a igreja fazer a obra de Deus com os dons, milagres, prodígios para o reino de Cristo. Para que as pessoas creiam em Jesus Cristo. A finalidade, a obra de Jesus é essa. Os discípulos perguntaram, mestre, o que faremos para fazer a tua obra? Ele vai dizer, o Senhor Jesus, que creiais naquele que o Pai enviou. A gente tem que fazer com que as pessoas creiam em Jesus Cristo e não com artimanhas humanas, né? Mas sim somente com o poder do Evangelho, né? O poder do Evangelho é salvação. Então, através dessa obra redentora de Jesus, Ele enviando o seu Espírito, Ele nos capacita para fazer a obra. Ele nos capacita a lutar contra o pecado. Aí sim entra uma sinergia.
Então, o que é sinergia? É uma unidade de trabalho, é Deus e o homem. Isso não diminui a glória de Deus, isso tributa muito mais glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos dizem, né, que se você pratica alguma obra para salvação, você está confiando na sua própria força. De maneira nenhuma. Quando eu digo que eu cumpro alguma obra, é porque o Espírito do Senhor me capacitou. Mas quando eu digo que Ele me capacitou, Ele não faz as coisas para mim no sentido de que Ele faz sozinho as coisas, né? Que seria uma monergia. É a ação somente do Espírito e nós não temos nenhuma responsabilidade. Quando o Espírito está em nós, nós também temos uma responsabilidade, né? E essa responsabilidade, ela é dada pela graça, né? Se Deus ele nos deu alguma coisa, é pela graça. Se nós combatemos o pecado, é pela graça. Mas isso não invalida a nossa responsabilidade. Então, a graça, ela não é irresistível, como muitos dizem. A graça, ela é irresistível. Tanto que os fariseus resistiam ao Espírito Santo. Estevão falou isso. E o Espírito Santo está ligado com essa graça que nos foi derramado, o dom do Espírito, águas vivas fluindo de nós. Então tudo isso está relacionado com a obra de Jesus. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus irmãos, né? Continue orando por nós. Nós pedimos encarecidamente isso porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado bastante trabalho. Mas às vezes acontece alguns imprevistos, né? E nós sabemos que muitas vezes são levantes que acontecem, né, do próprio inimigo, assim como aconteceu com Paulo, né? Às vezes ele era impedido de fazer alguma coisa e nós temos que nos posicionar para fazer a obra de Deus, né? Então eu peço oração para os irmãos. Eu acho que o mais importante é isso daí, oração, né? E que os irmãos continuem orando pelo pastor Felipe também, né?